Viver a fé de meu Jesus é nossa esperança aqui. Ele é a rocha e fortaleza, a Deus por isso graças dou. O seu amor é sem igual, concede a fé para vencer, justiça eterna que nos livra e nos concede renascer, justificados pela fé, nós temos paz para com Deus por meio de nosso Senhor, por sua graça sim, eu salvo sou, justificados pela fé, nós temos paz para com Deus por meio de nosso Senhor, por sua graça sim, eu salvo sou. Viver a vida de Jesus é a promessa que Ele fez. Ele é a rocha e fortaleza, a Deus por isso graças dou. O seu amor é concede a fé para vencer, justiça eterna que nos livra e nos concede seu poder, justificados pela fé, nós temos paz para com Deus por meio de nosso Senhor, por sua graça sim, eu salvo sou, justificados pela fé, nós temos paz para com Deus por meio de nosso Senhor, por sua graça sim, eu salvo sou. Bilhões de dólares gastos com recursos eletrônicos e gráficos nunca iluminarão a Terra com a glória de Deus. O que nós precisamos, o que nós mais necessitamos é de ouvir esta mensagem, de entender esta mensagem e de viver esta mensagem pela graça do Senhor Jesus Cristo. A partir então deste congresso, a pergunta não será mais sobre o que aconteceu no passado, o que fizeram com a mensagem, mas a pergunta será o que nós vamos fazer com a mensagem, o que você vai fazer com essa luz. E é muito interessante e até importante nós notarmos que nós encontramos na Bíblia, na Palavra de Deus, dois tipos de reações diferentes do povo quando eles ouvem a sua própria história, não é mesmo, Valtinho? Exatamente. No livro de Atos, no capítulo 2, no discurso de Pedro, Pedro está falando a respeito de uma história de rejeição, uma história de morte
em que a nação de Israel havia matado o Messias. Em determinado momento, nesse discurso, nesse sermão, ele fala a respeito do rei Davi e do descendente de Davi, aplicando a Jesus como este descendente e informando aqueles que ali ouviam que este Cristo havia ressuscitado de dentre os mortos e agora estava com o Pai assentado em seu trono. E no capítulo 2, no verso 37, nós lemos o seguinte: ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Então no verso 38, Pedro nos dá a resposta: arrependei-vos. No mesmo livro, no capítulo 7 do livro de Atos, nós temos o discurso de Estevão. Estevão ali está retratando toda a história de Israel, desde Abraão, e ele culmina esta história na rejeição do Messias. E no verso 54, a Bíblia nos diz: ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Então a questão é, nós vamos aceitar a nossa história ou nós apedrejaremos Estevãos? Que Deus nos ajude, que Ele envie o seu Santo Espírito para que nos ajude a entendermos e a vivermos esta tão preciosa mensagem. Olá, irmãos, um prazer estar novamente com vocês para estudarmos a Palavra de Deus. Hoje nós vamos abordar um tema pouco discutido e pouco conhecido. Se não conhecermos a história da nossa igreja, corremos o risco de cometer os mesmos erros. Paulo escreveu em Romanos 15:4: tudo que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. Então vamos a mais um episódio triste, mas não desanimador, porque há esperança. O que nos levou a quase sucumbir na apostasia alfa, a apostasia do panteísmo? Se tivéssemos aceitado a mensagem de justificação pela fé dada em 1888, não como os evangélicos a entendem, parando no pátio, mas prosseguindo para o Santo e para o Santíssimo, Jesus teria voltado. A sua igreja teria recebido a chuva serôdia e terminado a obra nesse mundo. Mas falhamos. E sabe o que aconteceu de pior? Essa rejeição preparou o terreno para uma apostasia ainda pior, que nós vamos estudar hoje. Foi um iceberg no caminho da nossa igreja, que fez com que o navio quase sucumbisse. A exemplo do que aconteceu com o Titanic pouco tempo antes. Achava-se sobre as águas um navio, envolto em densa cerração. Súbito o vigia bradou: iceberg à frente! Ali, elevando-se muito mais alto que o navio, estava um gigantesco iceberg. Uma voz autorizada exclamou: enfrentai-o! Não houve um momento de hesitação. Urgia ação rápida. O maquinista pôs todo o vapor e o timoneiro dirigiu o navio diretamente para cima do iceberg. O navio era a IASD, a Igreja Adventista do Sétimo Dia. A voz de autoridade dando advertência é o testemunho de Jesus. O navio poderia ter contornado o iceberg, mas não o fez. E com essa colisão, perdemos 3 dos mais nobres homens da história da nossa igreja: Dr. Kellogg, Wagner e Jones. Por isso, irmãos, é importante vigiar. E aqui eu quero abrir um parênteses para falar sobre o ladrão da noite. Quem vem como ladrão da noite? Quando me fizeram essa pergunta pela primeira vez, eu respondi prontamente: Jesus. Mas não foi uma boa resposta. Eu vou mostrar para os irmãos que não foi uma boa resposta. Quem é que vem como ladrão da noite? Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que horas sobre ti virei. Viu só? Jesus vem como ladrão na noite para quem não vigia. Não dá para ser enganado e estar vigiando. E não dá para não estar vigiando e não ser enganado. Então, o remanescente não vai estar enganado. O remanescente selado não vai estar enganado. Então, Jesus não vem como ladrão na noite para esses.
Vejamos as condições então para estarmos selados. E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Viu só? Não se achou engano entre eles. Precisamos estar por nós mesmos, diretamente na fonte pura da verdade, Bíblia e Espírito de profecia. Olha, alguns têm gosto de escutar bons pregadores. Tudo bem, não há problema nisso. Mas não parem aí. Vão direto na Escritura. Vão procurar por si mesmos para confirmar se as coisas são exatamente assim. Não vamos repetir o erro do povo judeu do passado. Os judeus pereceram como uma nação porque foram afastados da verdade bíblica pelos seus governantes, sacerdotes e anciãos. Tivessem dado ouvidos às lições de Jesus e examinado as Escrituras por si mesmos e não teriam perecido. Irmãos, eu sei que eu tenho sido repetitivo nesse ponto, mas é porque eu acredito que essa seja assim a fonte de todo o problema. Sabe, a raiz do engano é não estudarmos por nós mesmos. E que nenhum pregador se sinta ofendido ou criticado. Eu não estou aqui avaliando intenções de ninguém, não estou julgando ninguém, mas pela condição de sermos humanos, estamos sujeitos a erros. Lembra de Saulo? Saulo era bem intencionado, sincero, mas estava fazendo a obra do inimigo. E por isso nós temos que não confiar em homens. Além da possibilidade de existirem o inimigo das almas, os diabos em forma humana, ao nosso redor. Isso aí é possível. A gente não sabe. E além dos agentes de Satanás que conscientemente já escolheram estar do lado dele. Então é terrível, mas a nossa luta não é contra a carne e o sangue. Por isso temos que nos apegar a Deus, a sua palavra, suplicando a guia do Espírito Santo para nos iluminar, porque o erro mais terrível é aquele que está muito próximo da verdade. Que o Senhor nos ajude, né, ao estudarmos, e a termos dedicação para isso, tomarmos tempo para isso. O que acontece é que essas mensagens muito parecidas com a verdade, que vêm de dentro, elas são como cupim, elas corroem por dentro, fica aquela casca de piedade, mas por dentro está corroído, não tem sustentação. E quando vier a prova, nós vamos nos apoiar nesses fundamentos e vai desmoronar. Por isso que nós temos que estudar por nós mesmos, ter um fundamento sólido na palavra de Deus, no assim diz o Senhor, e não em palavras humanas. A lei e ao testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, é porque não há luz neles. Então, irmãos, esse é o critério para nós identificarmos o que é de Deus e o que não é de Deus. Isso tem que estar de acordo com a luz, né, que está na lei e nos testemunhos. Agora, se eu não conheço os testemunhos, não conheço nem a lei nem os testemunhos, como é que eu posso identificar? Como é que eu posso avaliar se está certo ou se está errado? Nós temos aí 9 volumes de testemunhos para a igreja. Tem 100 mil páginas do Espírito de Profecia, mas especialmente com o nome Testemunhos para a Igreja, nós temos 9 volumes. Se nós somarmos as páginas desses 9 volumes e dividirmos por 365 dias, que é o total de dias do ano, nós vamos ter 13 páginas por dia. Então, lendo 13 páginas por dia, durante um ano, nós conseguiríamos ler todos os 9 volumes. Se quiser ler em 6 meses, lê 26 páginas por dia, que não é muita coisa. Aí nós podemos saber o testemunho de Jesus para a sua igreja. Que tal começar hoje? Outro princípio importante, eu vou ilustrar com o nome de princípio da cerca. Quando nós vamos fazer uma cerca, nós colocamos morões de 2 em 2 metros, 3 em 3 metros, dependendo da resistência que a gente quer da cerca. Então o que se faz? Coloca um morão no final, um morão no começo, estica-se uma linha e vai fazendo os buracos ao longo dessa linha, para ficar tudo alinhadinho. Ocorre que quando a gente vai fazer um determinado buraco, pega uma pedra, o que a gente faz? Às vezes não dá para contornar, a gente vai um pouquinho para um lado, um pouquinho para o outro, até achar um espaço que consiga furar. Bom, concluindo, no final da cerca nós temos lá 20 morões, tem 18 bem alinhadinhos, e tem 2 que estão um para um lado, um para o outro,
né, por conta dessa dificuldade de fazer o buraco no alinhamento. Eu pergunto para você, irmão, qual que é o alinhamento da cerca? É o dos 18 que estão alinhados ou daqueles dois que estão um pouquinho fora do alinhamento? É óbvio que é dos 18 alinhados. E assim é a palavra de Deus. Nós não temos versos, textos desalinhados, mas nós temos textos que não estão tão claros. Então, quando a gente quer estudar um assunto, não pode pegar um texto só e basear a doutrina naquele texto. Nós temos que pegar o conjunto dos textos que falam sobre o tema e estudá-los para ver qual é o alinhamento. O que é que diz a maioria dos textos, que lança a luz sobre aqueles que não estão tão claros. Um exemplo é Salmo 51:5, que diz: em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. É um texto que tem sido usado de uma forma equivocada, é um texto que não está tão claro quanto os demais que tratam sobre esse assunto, e se nós o analisarmos apenas do ponto de vista de língua portuguesa, já vamos perceber que em nenhum lugar está escrito que o bebê pecou ou que o bebê tem pecado. Mas de tanta gente ouvir um erro, de tantas vezes a gente ouviu o erro, nós acabamos acreditando nele, sem questionar. Vou dar um exemplo. Se eu lhe perguntar qual é o melhor sabão em pó que existe no mercado, não precisa responder para mim. Por que você acredita que esse é o melhor sabão em pó? Porque você ouviu a propaganda muitas vezes. Tal sabão lava mais branco, tal sabão lava mais branco, tal sabão é o melhor, etc, etc. Mas você nunca fez o teste. Um teste químico, um teste avaliando os demais sabões, um teste nas mesmas condições, um teste profissional. Mas acredita que ele é o melhor sabão. Viu só que uma propaganda pode fazer? Assim se dá com a palavra de Deus. Se nós ouvimos a coisa errada, sempre ouvimos, sem fazer um escrutínio, com base na inspiração, podemos acreditar numa mentira. Vamos parafrasear Salmo 51:5, só para a gente ter uma noção de como o entendimento vai mudar. Em São Paulo fui formado, e em dor me concebeu minha mãe. Veja só, nem São Paulo está dentro de mim e nem a dor é minha. Eu, bebê, estou dentro de São Paulo e a dor é da mãe. Viu como ficou mais simples de entender? O que eu creio que Davi estava querendo dizer é que ele nasceu num mundo de pecado e veio de uma mãe pecadora. Só isso e nada mais. Não posso concordar com a outra forma de compreensão, porque ela contraria o plano da redenção. Ela contraria os demais postes da cerca, os demais palanques da cerca. Vejamos também como Satanás se prevalece da ciência para enganar o seu povo. E isso ele já fez antes, continua fazendo e vai fazer ainda. A falsa ciência é um dos meios que Satanás se serviu nas cortes celestes, e dele se serve ainda hoje. As declarações falsas que fez aos anjos, suas sutis teorias científicas, seduziram muitos deles, levando-os a romper sua lealdade. Vejamos o seguinte ponto. Se nós temos um assim diz o Senhor, aliás vários, que dizem que só há uma definição de pecado, mas a ciência diz, a ciência linguística, baseada no grego e no hebraico, aponta várias outras definições de pecado. Com quem nós vamos ficar? Com a ciência ou com o assim diz o Senhor? O assim diz o Senhor é suficiente para nos dar o fundamento, para dizer a verdade, ponto final. A ciência tem que ser testada pelo assim do Senhor, e não o contrário. São muitas explicações de pecado, mas definição só tem uma. E isso é tão importante, irmãos, porque isso faz uma divisão na nossa teologia, conforme cremos. Se a definição é transgressão da lei, ela é única, nós temos uma linha teológica. Se nós não cremos que ela é única, é outra linha teológica. Veja só, Eva, ela quis acreditar no que não estava revelado. E tinha fortes evidências para ela acreditar. Ela viu a serpente falando. A serpente não fala. Uma serpente não fala. A serpente falando era uma evidência tremenda. E ela duvidou do assim diz o Senhor. E acreditou na serpente. E a gente sabe qual foi o resultado. Óbvio que eu não estou falando contra a ciência. A ciência é importante desde que não se oponha à palavra de Deus. Eu nem sei quem são esses
doutores e pesquisadores de grego, de hebraico, não sei nem se são cristãos, então eu não posso confiar neles inteiramente sem testar pela palavra de Deus. Com certeza nós temos muitas explicações sobre o que é pecado. Por exemplo, tudo que não provém da fé é pecado. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Jesus disse, se olhar para uma mulher com intenção pura no seu coração, você já adulterou com ela. Tudo isso são explicações, mas definição só tem uma. E vejamos quantas vezes Ellen White reafirmou essa única definição de pecado. Veja quantas vezes Ellen White aparece escrevendo sob inspiração, repetindo a mesma definição. É a única definição, a única definição, a única definição. Por que queremos inventar outra? Desacreditar que essa seja a única definição de pecado origina uma série de problemas incontornáveis no adventismo, inclusive que não podemos obter agora vitória sobre o pecado pela graça de Cristo. Dá para ver a relação entre esse erro e a rejeição da mensagem de justificação pela fé? Em minha opinião, acreditar em pecado intrínseco, pecado latente, pecado no DNA, pecado herdado, qualquer outro nome que se dê a pecado original, é a raiz de quase todas as divergências doutrinárias adventistas. Por essa razão, esse tema merece muita atenção. Temos que estudá-lo na fonte pura da verdade, com bastante dedicação. Eu faço um desafio a você. Tente encontrar um pecado, um único pecado que não quebre o primeiro mandamento. O primeiro mandamento diz para não colocarmos nenhum Deus acima do verdadeiro Deus. Não terás nenhum Deus diante de mim. Se eu sei qual é a vontade de Deus e faço a minha vontade, quem está em primeiro lugar? Não importa o que seja, que eu esteja fazendo, pensando, sentindo, não importa. Talvez o que nos falte é a compreensão da abrangência da lei de Deus. Vamos ver em palavras inspiradas essa abrangência. Diz o salmista, a lei do Senhor é perfeita. Quão maravilhosa em sua simplicidade, sua amplidão e perfeição é a lei de Jeová. É tão breve que facilmente podemos decorar cada um de seus preceitos, e todavia tão vasta que exprime toda a vontade de Deus, e toma conhecimento não só das ações exteriores, mas dos pensamentos e intentos, dos desejos e emoções do coração. A lei de Deus denuncia o ciúme, a inveja, o ódio, a malignidade, a vingança, a concupiscência e ambição que brotam no coração, mas não encontraram expressão em ato exterior, porque faltou ocasião e não vontade. E essas emoções pecaminosas serão tomadas em conta no dia em que Deus há de trazer a juízo toda a obra, e até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Deu para ver, irmãos, sendo o caráter de Deus perfeito, a sua lei perfeita, e refletindo toda a sua vontade, expressão de toda a sua vontade, pretender que essa lei não abranja todos os pecados é dizer que Deus é imperfeito, que precisa de complemento. Se a sua lei precisa de complemento, Deus precisa de complemento, porque ela é reflexo do seu caráter. Mas voltemos à apostasia do panteísmo. Vários fatores merecem atenção especial sobre esse assunto. Muitos de nossos ministros e médicos, eles não puderam discernir a natureza da crise panteísta quando ela se manifestou. Eles estavam assim numa neblina. Os sentimentos panteísticos eram a moda, sabe? A moda, um símbolo chique da teologia progressista. Havia uma enfeitiçante beleza nesse assunto. As ideias elevadas desfrutavam de ampla promoção sem qualquer protesto. Vejamos as citações.
que aqueles que temos julgado firmes na fé tenham deixado de discernir a influência mortífera e especiosa dessa ciência do mal deveria alarmar-nos como nada mais nos tem alarmado. Este é um tempo em que o poder enganador de Satanás deve ser exercido, não somente sobre as mentes daqueles que são jovens e inexperientes, mas sobre a mente de homens e mulheres de maior amadurecimento e vasta experiência. Os homens em posições de responsabilidade estão em perigo de mudar de líder. Ouvi uma voz dizendo: "Onde estão os vigias que deveriam permanecer sobre os muros de Sião? Estão adormecidos?" Esse fundamento foi edificado pelo obreiro mestre e resistirá a temporais e tormentas. Permitirão que esse homem, Kellogg, apresente doutrinas que negam a experiência passada do povo de Deus? É chegado o tempo para a ação decisiva. Na verdade, para ser justo, a história coloca mais culpa na cegueira dos vigias sobre os muros de Sião do que no próprio desorientado médico Dr. Kellogg nessa questão do panteísmo. Os vigias não discerniram o perigo que o médico ensinava e não puderam orientá-lo. E tem mais. Nós nos apressamos a condenar o Dr. Kellogg, mas a lição é perturbadora. As repetidas advertências dadas em 1888 falharam em despertar o nosso povo. E essa foi uma consequência. Assim, a crise panteísta ela é resultado da crise de Minneapolis. Aqueles que defendem ter havido arrependimento para a crise de 1888 têm dificuldade para explicar a crise panteísta. Infelizmente, a prova do panteísmo não é a última para a nossa igreja. Satanás não dorme nem tira férias. Virá uma crise qual nunca houve e nós precisamos estar preparados. Naquela época, se a igreja tivesse aceitado a mensagem de 88, ela estaria preparada para enfrentar a crise panteísta, mas não esteve. E nós estamos preparados para enfrentar a crise ômega? Precisamos estar firmados na verdade. Ellen White precisou intervir pessoalmente naquela época, mas hoje ela não está mais pessoalmente, embora tenhamos seus escritos. Por isso, irmãos, é importante nós não negligenciarmos nem desprezarmos os testemunhos. Alguns acham que são conselhos de uma boa senhora, palavras que conduzem à Bíblia, óbvio que conduzem à Bíblia. Mas se bastasse a Bíblia para a nossa época, para nos avisar dos enganos, Deus não teria levantado uma profetisa para nos livrar desses enganos. O Espírito é o mesmo, tanto dos autores canônicos quanto dos testemunhos. Eles são essenciais para nós não sermos enganados. Vejamos qual vai ser o último engano do inimigo. Quando o inimigo percebe que já não tem mais tempo, ele vai para o engano mais fatal. Ele vai para o tudo ou nada. E vejamos qual que é esse engano. O último engano de Satanás será exatamente anular o testemunho do Espírito de Deus. Dá para entender porque hoje existe uma dificuldade em se promover os testemunhos, em dar atenção a eles, em elevá-los ao patamar de essencialidade que eles têm. Irmãos, eu faço um pedido, uma súplica. Façamos um plano para estudá-los, para as crianças, os jovens. Precisamos ler mensagem aos jovens. Quem é casado lê o Lar Adventista, quem vai se casar já teria que ler. Temos tantas coisas maravilhosas ali, explicando a palavra, explicando o que precisamos para os nossos dias, com aplicação direta para os nossos dias, numa linguagem viva. Não precisa ir para termos de linguagem morta, precisar de pesquisadores para dizer o que significa. Nós temos os testemunhos numa linguagem viva, que não tem como mal interpretar. A crise panteísta foi somente um alfa. Nós podemos estar vivendo, ou estar prestes a viver, a crise ômega, e ela pode estar mais perto do que a gente imagina. Vejamos. Nosso povo precisa compreender as razões de nossa fé e de nossas experiências passadas. Quão triste é que tantos deles aparentemente depositaram confiança ilimitada em homens que apresentam teorias tendentes a desarraigar nossas experiências passadas e remover os velhos marcos.
Aqueles que podem tão facilmente ser levados por um falso espírito revelam que têm estado seguindo o capitão errado por algum tempo. Há tanto tempo que não discernem que estão se desviando da fé ou que não estão edificando sobre o verdadeiro fundamento. Alguns dos sentimentos agora expressos são o alfa de algumas ideias mais fanáticas que poderiam ser apresentadas. Ensinamentos semelhantes àqueles que tivemos de defrontar logo após 1844 estão sendo ensinados por alguns que ocupam importantes posições na obra de Deus. Living Temple contém o alfa dessas teorias. Eu sabia que o ômega seguir-se-ia pouco depois e tremi por nosso povo. Não vos enganeis, muitos se desviarão da fé, dando ouvidos a espíritos sedutores e doutrinas de demônios. Temos agora perante nós o alfa desse perigo. O ômega será de natureza extremamente surpreendente. Estou instruída a falar claramente. Enfrentai-o é a palavra que me é dirigida. Enfrentai-o firmemente e sem tardança. Mas não deve ser enfrentado retirando nossas forças operantes do campo a fim de examinar doutrinas e pontos de divergência. Não temos tal investigação a fazer. No livro Living Temple, acha-se apresentado o alfa de heresias letais. Seguir-se-á o ômega e será recebido por aqueles que não estiverem dispostos a atender à advertência dada por Deus. Deus tem permitido que a apresentação da conjugação do bem e do mal em Living Temple ocorra para revelar o perigo que nos ameaça. O trabalho que tem sido tão engenhosamente levado avante, ele permitiu a fim de que certos acontecimentos possam consumar-se e que possa ser visto o que um homem pode fazer. Deus tem permitido que a atual crise abra os olhos daqueles que desejam conhecer a verdade. Ele deseja que seu povo entenda a que extensão a sofisticação e perspicácia do inimigo pode conduzir. A crise do Living Temple, ela não assinalou o fim dos esforços de Satanás de nos enganar e de nos desviar da verdade. Ele está ativo. Ele quer transtornar o povo de Deus. O perigo da apostasia sutil e interior em nosso meio está ainda presente, mais do que nunca antes. Uma coisa deve em breve ser reconhecida: a grande apostasia que se está desenvolvendo e aumentando e tomando corpo, e continuará a fazê-lo até que o Senhor desça do céu com um clamor. Irmãos, se nós acreditarmos que houve um sucesso na pregação de Minneapolis, que não houve problema, que foi tudo aceito, nós vamos perder as lições da apostasia alfa, o que o Senhor quis nos ensinar com Kellogg. E se acharmos também que a apostasia ômega já aconteceu, então nós vamos ficar desarmados, achando que não vai ter mais problema, que está tudo certo. Então são lições que nós precisamos estar atentos para saber exatamente o que aconteceu. Vamos ver o que Ellen White comenta sobre a apostasia ômega. Muitos se apartarão da fé nessa experiência. O ômega seria um perigo. Tremi por nosso povo. O simbolismo do alfabeto requer um desenvolvimento de apostasia e confusão dentro da igreja. O alfa é representado como se segue em seus escritos. O ômega deve necessariamente ser da mesma natureza. Lembra, irmãos, daquela situação de saída para o campo, sinal para sair para o campo? Fuga de Jerusalém era o sinal para sair. Destruição de Jerusalém, não tem mais chance. A fuga de Jerusalém, o que simboliza? Um decreto abortado, um decreto dominical que não vigorou. E o cerco de Jerusalém fatal, um decreto dominical que vai entrar em vigor. São eventos de mesma natureza. 2 cercos, 2 decretos. Primeiro cerco, decreto abortado. Segundo cerco, decreto fatal. Não podemos pegar e comparar o segundo cerco com o decreto de morte. Não tem nada a ver, não é evento de mesma natureza. Mesmo porque o decreto de morte já está às vésperas da volta de Jesus, não tem nada a ver com vida no campo. Então, da mesma forma, é a questão da apostasia alfa e ômega. A apostasia alfa é uma questão doutrinária. A apostasia ômega é uma questão doutrinária. Não podemos querer achar que a apostasia ômega é um incêndio ou a destruição de
de uma instituição, são eventos da mesma natureza. Vejamos de que caráter será ou está sendo a apostasia ômega. O grande conflito entre Cristo e Satanás ainda prossegue. Acredito que temos já chegado ao futuro que é descrito no texto a seguir. Futuramente, a verdade será falsificada pelos preceitos dos homens. Teorias enganosas serão apresentadas como doutrinas certas. A falsa ciência é um dos instrumentos que Satanás empregou nas cortes celestes e é por ele usada hoje. Não apresenteis teorias ou provas que não têm fundamento bíblico. Temos grandes, solenes provas a apresentar. E está escrito: eis a prova em que devemos insistir junto de todos. O nosso inimigo hoje certamente adquiriu mais experiência do que tinha na época de Minneapolis ou de Kellogg. Ele tem se especializado, conforme o tempo vai avançando, se especializado em enganos mais sutis. E Kellogg, ele sinceramente disse que estava ensinando as mesmas coisas que Ellen White ensinava. E isso pegou gente desprevenida. Os irmãos que não conheciam os testemunhos foram pegos desprevenidos. A vereda da verdade jaz bem junto à do erro, e ambos os caminhos podem parecer um às mentes que não são trabalhadas pelo Espírito Santo e que, portanto, não são rápidas em discernir a diferença entre a verdade e o erro. Na controvérsia que se levantou entre nossos irmãos, aqueles que estão a favor de promover a ampla circulação desse livro declararam: contém os mesmos sentimentos que a irmã White tem ensinado. Essa asserção atingiu diretamente o meu coração. Senti-o quebrantado. Pode haver em meus escritos muitas declarações que, tiradas de seu contexto e interpretadas segundo a mente do escritor do Living Temple, pareçam estar em harmonia com os ensinos desse livro. Isso pode conceder apoio aparente à declaração de que os sentimentos em Living Temple estão em harmonia com os meus escritos, mas Deus proíbe que esses sentimentos prevaleçam. A oposição ministerial à mensagem de saúde na época de Kellogg o influenciou grandemente a desanimar na carreira, na fé, na verdade. E hoje não é diferente. Note que o Senhor tem afastado das nossas fileiras pessoas sinceras que poderiam estar na nossa igreja por essa mesma questão, por rejeição da reforma de saúde. Vejamos o texto inspirado. O assunto da reforma de saúde tem sido apresentado nas igrejas. A luz, porém, não tem sido recebida de coração. As condescendências egoístas, destruidoras da saúde de homens e mulheres, têm anulado a influência da mensagem que deve preparar um povo para o grande dia de Deus. Se as igrejas esperam ter poder, terão de pôr em prática a verdade que Deus lhes deu. Se os membros de nossas igrejas desprezam a luz sobre esse assunto, colherão os resultados, na forma de degeneração espiritual e física. E a influência desses membros da igreja mais idosos contagiará os novos na fé. O Senhor não opera agora para trazer muitas pessoas para a verdade
por causa dos membros da igreja que nunca foram convertidos e dos que, uma vez convertidos, voltaram atrás. Que influência teriam esses membros não consagrados sobre os novos conversos? Não tornariam sem efeito a mensagem dada por Deus, a qual seu povo deve apresentar? Lembremos, irmãos, que Cristo foi tentado no deserto pelo inimigo e este usou as Escrituras para tentar Cristo. E não é diferente hoje. É possível que tentações venham sobre nós através de textos do Espírito de Profecia, textos bíblicos. Mas como é que Jesus respondeu? Ele respondeu, também está escrito. E nós devemos responder com também está escrito. Agora, para respondermos com também está escrito, precisamos saber o que está escrito. E a correria da vida urbana principalmente, atrás de lucro, título, promoção, estabilidade, etc., pode tirar esse precioso tempo do estudo que necessário para podermos responder um também está escrito. Lembremos do que Jesus disse a Marta. Marta, Marta, poucas coisas são necessárias. Na verdade, uma só. E qual é essa uma só que é necessária? Quando quer que apareça o ômega, provavelmente serão usados textos da Bíblia e do Espírito de Profecia para validá-los. Pode ser que alguns dirigentes apoiem essa apostasia ômega, ou muitos, não sei, mas não importa, nós precisamos estar apegados no assim do Senhor e unidos com Cristo, com humildade, com oração, com jejum, livres dos cuidados da vida, priorizando as coisas do reino celestial para não sermos enganados. Lembra que está escrito que, se possível for, até os escolhidos serem enganados. É porque o engano vai ser muito sutil, muito convincente, e nós precisamos estar preparados. E nesse momento, os que estiverem em união com Cristo e perceberem o engano, deverão com santa ousadia, com mansidão, com amor, alertar os seus irmãos, para que não sejam vítimas do engano. Quando os homens que se posicionam como líderes e instrutores trabalham sob o poder de ideias e sofismas espiritualistas, nos manteremos silentes por temor de prejudicar sua influência enquanto almas estão sendo enganadas? E irão os homens em nossas instituições manter-se em silêncio, permitindo que falácias insidiosas sejam promulgadas para arruinar almas? Por outro lado, nós precisamos saber como protestar. Nós precisamos saber a forma, o método que Deus orienta para fazermos esse protesto, essa defesa da verdade. O Senhor é tão bom que Ele deixou tudo explicado. A melhor maneira de lidar com o erro é apresentar a verdade e deixar que as ideias estranhas se extingam por falta de atenção. Contrastado com a verdade, torna-se aparente a todo espírito inteligente a fraqueza do erro. Quanto mais forem repetidas as afirmações errôneas dos opositores e dos que se levantam entre nós para enganar as almas, melhor será servida a causa do erro. Quanto mais publicidade se dá às sugestões de Satanás, melhor é satisfeita sua majestade satânica, pois os corações não santificados serão preparados para receber a palha que este para eles prepara. Teremos de enfrentar dificuldades dessa ordem mesmo na igreja. Os homens farão um mundo de um átomo e um átomo de um mundo. Finalmente, Ellen White fala da crise ômega como sendo posterior à sua morte. Vejamos. Estou encarregada de dizer ao nosso povo que alguns não reconhecem que o diabo tem ardil após ardil e que os leva a efeito em maneiras que não esperam. As agências de Satanás inventarão maneiras de transformar pecadores em santos. Digo-vos agora que, quando for posta em descanso, grandes mudanças terão lugar. Não sei quando serei levada e desejo advertir a todos contra os ardis do diabo. Eles devem observar cada pecado concebível que Satanás tentará imortalizar. A verdade de nossa história passada, ela oferece uma esperança muito grande, uma confiança enorme para o futuro. Mas precisamos reconhecer nossos erros
e buscarmos a verdade como ela é em Cristo Jesus. A igreja remanescente, Adventista do Sétimo Dia, débil como é, ainda é o supremo objeto de consideração do Senhor. Irmãos, o longo atraso da volta de Cristo, todo esse retardo, é responsabilidade nossa. Nós temos buscado o poder transformador para a nossa vida. Temos suplicado a Deus que Ele escreva a sua lei no nosso coração, para que vivamos na plenitude do Espírito. Como é que tem sido a nossa oração? Ela é uma repetição do dia anterior? Será que o anjo precisa escrever nossa oração? Ou ele diz, idem do dia anterior? Irmãos, eu creio que nós precisamos cair aos pés da cruz. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Por outro lado, irmãos, eu fico impressionadíssimo como Deus, Ele delegou a seres caídos, a seres imperfeitos como nós, a honra do seu nome perante o universo. Que confiança Deus está colocando numa raça tão débil. Isso mostra que a graça de Cristo tem poder. Ela nos fará sermos testemunhas de Deus, para honrar o seu caráter, para vindicar o seu caráter perante o universo. Isso é um grande privilégio. E o que vai resultar disso, irmãos? Os que saírem vitoriosos de Laodiceia, qual é a promessa? Onde eles vão se sentar? Eles vão sentar com Cristo no seu trono. Exatamente onde Lúcifer queria sentar. Mas isso vai ser dado aos vitoriosos de Laodiceia. Aqueles que purificaram o seu caráter. Aqueles que se apegaram tão firmemente ao poder divino, à graça de Cristo, que terão um caráter puro. A honra de Deus, a honra de Cristo, estão envolvidas na perfeição de caráter de seu povo. Desde 1920, várias tentativas têm sido empreendidas para dizer o que é o ômega. É só aquela doutrina falsa. Alguns no nosso tempo têm achado que é a nova teologia, mas o certo é que ninguém pode dizer se estamos na apostasia ômega ou se ela vai chegar. O certo também é que Satanás tem sofisticado cada vez mais as suas tentações, os seus enganos, têm sido mais aperfeiçoados. Particularmente, digo eu, não o Senhor, eu acredito que a apostasia ômega é descrer da vitória sobre o pecado. E vou explicar por quê. Satanás já foi derrotado na cruz, mas a sua execução depende de um povo com caráter perfeito. Nós vamos ver isso no próximo slide. E ele levantou uma acusação contra o Deus do universo. Ele disse que os filhos de Adão não podem obedecer perfeitamente a sua lei. E essa acusação ainda não foi desfeita. E Deus precisa de um povo. Ele já teve pessoas, teve Enoque, Jó, Jesus, Moisés, que foram fiéis e demonstraram para o universo que é possível obedecer à lei de Deus no poder da graça de Cristo. Mas um povo ainda não existiu. E é esse povo que Deus espera. E se fosse a pregação do Evangelho a todo mundo, a única condição, Jesus já teria voltado na época de Paulo. Se lermos lá em Colossenses 1:23, vamos ver que o Evangelho naquela época foi pregado a toda criatura. E Jesus não voltou. Por que ele estaria esperando tanto tempo, tanto sofrimento, tanta desgraça, se a condição de ser o Evangelho pregado a todo mundo fosse a única? Deus precisa de um povo com caráter perfeito. Esse povo vai receber a chuva serôdia e vai iluminar toda a terra. Então será pregado o Evangelho a todo mundo e Jesus virá. Vamos ver esse slide. Cristo aguarda com fremente desejo a manifestação de si mesmo em sua igreja. Quando o caráter de Cristo se reproduzir perfeitamente em seu povo, então virá para reclamá-los como seus. Sim, irmãos, é um povo refletindo perfeitamente o caráter de Cristo. Eu digo, se eu olhar para mim mesmo, eu não vejo como isso é possível.
Mas se eu vivesse na época de Noé e olhasse para as circunstâncias, eu também diria que era impossível chover. Eu estou me agarrando às promessas de Deus. Eu estou me agarrando unicamente na sua palavra. Fiel é o que vos chama, e isso também o fará. Ele disse que vai nos santificar em tudo. Ele disse que tem poder para nos tornar irrepreensíveis, para que não tropecemos em nada. Essa é a sua promessa. Eu preciso confiar nele. Se eu confiar, se você confiar, se o seu povo confiar, ele poderá agir. E assim nós seremos selados, receberemos a chuva serôdia e daremos o alto clamor. E logo vem o fim. Eu quero estar entre os 144 mil. Se você quer estar também, ore a Deus por isso. Termino com alguns textos inspirados que me dão a certeza da vitória em Cristo. Promessas daquele que nunca falha, daquele que é fiel, daquele que é verdadeiro e que vai terminar a boa obra que começou em nós. Deus terá um povo zeloso de boas obras, que permanecerá firme entre as corrupções desse século degenerado. Haverá um povo que se apegará tão firmemente à força divina que estará à prova de toda a tentação. Embora Satanás trabalhe para impedir esse desígnio, mediante o sangue derramado pelo mundo, há triunfos a serem realizados, triunfos que trarão glória a Deus e ao Cordeiro. Cristo não se manifestará enquanto a vitória não for completa e ele vir o trabalho de sua alma. Os brilhantes raios do sol da justiça resplandecem sobre os servos de Deus e devem estes refletir os seus raios. Assim como as estrelas nos falam de uma grande luz no céu, com cuja glória refulgem, assim também os cristãos devem tornar manifesto que há no trono do universo um Deus, cujo caráter é digno de louvor e imitação. As graças de seu espírito, a pureza e santidade de seu caráter manifestar-se-ão em suas testemunhas. Oremos. Senhor nosso Deus, Pai de amor e de bondade, nós suplicamos, Senhor, perdão pelos nossos pecados. Que o Senhor perdoe nosso orgulho, nosso egoísmo. Que o Senhor perdoe os nossos maus desejos, a nossa má influência, a nossa altivez, a nossa forma de falar agressiva, a nossa vida voltada para o material, nossa desconfiança das Tuas promessas, nossa preguiça de estudar a Tua Palavra, nosso pouco tempo em comunhão. Senhor, tem misericórdia de nós. Nos perdoe pelo sangue de Cristo. Nos ajude, Senhor, a confiar em Ti, confiar nas Tuas promessas. Que o Senhor nos lave, nos purifique e nos dê um coração novo. Nos faça novas criaturas, com a lei escrita no nosso coração. Que possamos amar fazer a Tua vontade. Que a nossa oração seja: Senhor, que queres que eu faça? Senhor, tem misericórdia do Teu povo, da Tua igreja. Não queremos, Senhor, que passe essa geração sem que Cristo volte. Por isso nos colocamos nas Tuas mãos, para que o Senhor opere em nós o querer e efetuar segundo a Tua boa vontade. Para que as boas novas sejam dadas a todos, que os sinceros sejam reunidos num só povo. E que possamos vindicar o Teu caráter perante o universo. Que não temamos nada, Senhor, nem a morte. A única coisa, Senhor, que devemos temer é Te aborrecer, é não fazer a Tua vontade, Te desagradar. Que isso esteja longe de nós. Prepara, Senhor, o Teu povo, prepara a Tua igreja, esteja com a liderança da Tua igreja, Senhor. Levante líderes, Pai, dentre os Teus fiéis, que sejam guias seguros para o Teu povo, que os conduza à fonte pura da verdade. Nos ajude, ó Pai, nesta finalização da obra. Que o Senhor nos use para a glória do Teu nome. Abençoe cada ouvinte, cada pessoa que esteja disposta a fazer a Tua vontade, que receba o Teu Santo Espírito e seja guardada pelos Teus anjos, em nome de Jesus. Amém.